Bom galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal falando sobre a 34ª rodada do Cartola FC. E também nós podemos ver que a nossa última pontuação não foi muito boa, de 48,70, embora a média dos cartoleiros tenha sido abaixo dos 30 pontos, não foi uma pontuação muito boa. E isso se deu muito graças a maioria dos cartoleiros apostar no SG do América Mineiro, que tomou o gol no final do Paraná, do Grêmio, que tomou um gol do Vasco, e do Santos, que levou um gol da Chapecoense. Bom, então para essa rodada eu resolvi apostar bastante no time, colocando jogadores bem improváveis. Como por exemplo aqui o Júlio César, goleiro do Fluminense, que inclusive eu coloquei como capitão. Eu sei que muita gente vai com o ataque do Palmeiras, o Palmeiras joga em casa, e nós vimos que o Júlio César foi bastante exigido aí na Sul-Americana contra o Atlético Paranaense, lá na Arena da Baixada. Então acreditando aí que ele possa manter um improvável SG, mas possa fazer muitas defesas difíceis, né? Bom, na zaga eu resolvi apostar bastante também. Muita gente eu sei que vai de Jeromel e principalmente o Vitor Cuesta, que joga em casa. Mas eu fui com Bruno Alves do São Paulo, acreditando aí que... apostando aí que o São Paulo mantém um SG contra o Grêmio, mas que pelo menos o Bruno Alves faça algumas roubadas de bola e talvez aí possa chegar também ao ataque alguma bola parada, quem sabe alguma finalização a gol, né? Alguma cabeçada e quem sabe até um gol mesmo. O Hever, mais ou menos a mesma situação, joga em casa contra um time muito forte que é o Santos. E o Flamengo vem bastante desfalcado, eu acredito que o Hever vai ser bastante exigido aí. Posso fazer bastante roubadas de bola. E quem sabe também fazer um gol de cabeça aí, uma possível bola parada, um escanteio, alguma falta. O Diego volta ao time, o Diego sabe muito bem aproveitar esse tipo de recurso que ele tem, né? Que são os escanteios e bolas paradas. E o Luiz Gustavo do Vasco é mais mesmo porque ele veio de duas boas pontuações. O Iago Pikachu não vai jogar, ele vai ter que apoiar um pouco mais. Acredito muito em algumas roubadas de bola dele. E talvez um SG aí contra um Atlético Paranaense que não joga o mesmo futebol fora de casa quando joga na Arena da Baixada, né? Até porque lá é grama sintética, eles molham o gramado antes da partida, ficam irrigando o gramado por aproximadamente 20, 30 minutos ou até um pouco mais. Bom, agora eu vou falar um pouco do meio de campo aqui, que também são todos apostas. Matheus Fernandes, pelas roubadas de bola e algumas finalizações que ele possa vir a dar a gol. Quem sabe até um golzinho aí. Se eu não me engano é Botafogo e Chapecoense, não é isso a partida? Isso mesmo. Chapecoense e Botafogo. Andrei joga dentro de casa contra o Atlético Paranaense, apostando nas roubadas de bola dele e também nas finalizações de fora da área. Quem sabe ele pinta um golzinho dele aí. O Jair também é pelas roubadas de bola. O Sport pega o Vitória dentro de casa. E quem sabe o Jair possa fazer um gol também. Mais ou menos a mesma situação, né? Dos outros dois. E o Alex Santana é aquele jogador do Paraná que se salva, né? Ele se salva aí, pelo menos nas pontuações do Cartola, ele sempre faz ali 3, 4 pontos. E quando ele faz um gol, ele vai lá para 15, 20. Então, sempre acima dos 10, né? Então é mais uma aposta também aí contra o Paraná, que pega o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro não vive boa fase, né? E o Paraná, nesse fim de campeonato, vem dificultando bastante as coisas para os seus adversários, né? No ataque eu estou apostando aqui no ataque do Sport, acreditando que o Sport possa fazer aí uns 2 ou 3 gols no Vitória, né? Que tem uma zaga meio frágil. O Vitória também vai ir para cima precisando do resultado. Acredito que possa ser uma partida aí cheia de gols aí, como por exemplo 2-1 para o Sport ou 3-2 para o Sport. Eu imagino que seja mais ou menos esse o resultado da partida, né?
E o Uribe é uma aposta mesmo contra o Santos, porque sabemos que o Santos tem uma defesa bem forte, né? E o Uribe foi mal na última rodada, mas quando ele vai bem, ele também faz logo uns 2 gols. Faz normalmente acima dos 10 pontos. Mas ele fazendo um golzinho, fazendo aí uns 9, 10 pontos, pra mim já tá de bom tamanho. E o técnico Milton Mendes, apostando mesmo na vitória uma boa vitória do Sport sobre o Vitória. Acreditando aí que possa ser uma partida de muitos gols para ambos os lados, mas apostando na vitória do Sport, talvez um 3-2 ou um 4-2. E agora eu vou falar um pouco sobre os jogos. Vasco Atlético Paranaense. O Vasco precisando da vitória. Perdeu com uma falha do Martin Silva para o Grêmio, onde o empate seria um excelente fim de partida aí para o Vasco, né? E o Atlético Paranaense, jogando fora de casa, não é a mesma coisa que jogando em casa. Embora eu tenha visto a escalação aí do provável Atlético Paranaense, e eles vão vir com o que tem de melhor, né? Parece que apenas o Lúcio Gonzalez está suspenso e há uma indefinição ali também na lateral direita. Mas o restante vai Pablo para o jogo, Cirino, Rafael Veiga, Nicão. Então qualquer um desses do setor ofensivo do Atlético Paranaense possa ser uma boa. Talvez o Santos, né? Acredito que o Vasco vai atacar mesmo sem o Iago Pikachu. E pelo lado do Vasco, mais mesmo o Andrei, aquele Luiz Gustavo que eu escalei é mais uma aposta, e o ataque do Vasco está indefinido. O técnico ainda não sabe se vai com Lopes, André Rios. A gente não sabe ainda qual vai ser o ataque do Vasco. Paraná e Atlético Mineiro. Pelo lado do Paraná, no máximo mesmo aí o Alex Santana, como eu apostei nele. Mas talvez aí o goleiro, eu não sei. Talvez o Richard possa fazer algumas defesas aí. Silvinho, se for pro jogo, pode ser que faça uma pontuação razoável também, mas nada além do razoável. O único que pode mesmo estourar um pouco a pontuação ali acima dos 10 ou próximo dos 10, um 8, 9, possa ser mesmo o Alex Santana. O Atlético Mineiro, pelo lado do Atlético Mineiro, o Ricardo Oliveira não vai pro jogo, né? Tá suspenso. Então, acredito que os cartoleiros vão mais de Casares e talvez aí o Xará, ou talvez mesmo o Luan, mas é mais a parte ofensiva mesmo do Atlético Mineiro. A parte defensiva ali, talvez o Vitor, né? Talvez o Vitor seja um pouco exigido, mas acredito que o Léo Silva, só mesmo se for para apostar num gol de bola parada, porque ele não faz muitas roubadas de bola, é razoável nesse quesito. O Fábio Santos, só se for mesmo para apostar aí num pênalti a favor. Bom, a favor do Galo, né? Bom, Bahia e Ceará. Bahia e Ceará nós vimos que eu não escalei ninguém do Bahia nessa última rodada e o Bahia foi. Eu não diria que surpreendeu, né? Mas eu achava que seria um jogo um pouco mais pegado, talvez uma ou outra expulsão para ambos os lados, né? E não tiveram as expulsões, nem muitos cartões amarelos também. Então, Zé Rafael, o meio de campo do Bahia, todos se saiu muito bem. Ramírez, se eu não me engano, foi o maior pontuador da rodada, ou o segundo maior, não me recordo. E pelo lado do Bahia, praticamente é a mesma coisa. O meio de campo do Bahia, qualquer um ali pode escolher. Zé Rafael, Ramírez, Elber, o Gregory, o Vinícius, se for pro jogo. E pelo lado do Ceará, mais mesmo o Everson, pelas defesas difíceis. Talvez se quiser apostar muito em um zagueiro, o Luiz Otávio aí, que possa fazer um gol de cabeça. Ele normalmente não faz muitas faltas, né? E às vezes rouba uma ou outra bola, mas a pontuação dele sempre fica rodando ali em torno de 3, 4 pontos. E talvez o Arthur no ataque aí do Ceará. Mas mesmo assim no Ceará, mais essa parte do Everson e nem mesmo Samuel Xavier eu indicaria para essa rodada. Cruzeiro e Corinthians. Pode ser um jogo aí onde o Corinthians possa se recuperar, né? Com uma vitória em cima do Cruzeiro.
mesmo sendo fora de casa, pois o Cruzeiro vai sem Arrascaeta, alguns jogadores foram convocados, se não me engano o Dedé também, para os amistosos que vão ter aí. Acho que vai ter amistoso dia de sexta-feira. Eu vi, mas eu não me recordo muito bem o dia dos amistosos, né? Pelo lado do Cruzeiro, só mesmo se for apostar em algum volante para as roubadas de bola. Eu acho que o Cruzeiro nem vai muito ofensivo para esse partido. Acho que o Thiago Neves, talvez o Raniel. E pelo lado do Corinthians, talvez aí apostando na regularidade do Fagner. Quem sabe o Fagner dá uma assistência. Eu acho que o ataque do Corinthians vai ser o Romero. E o Corinthians deve ir um pouco fechado, né? Ali com o Pedrinho na armação, mas eu também não apostaria no Pedrinho. Talvez algum volante como o Ralf, que nós vimos que foi bem na última rodada e fez o gol, né? Sport e Vitória é o jogo que eu estou apostando que tenha bastante gols, principalmente pelo lado do Sport, eles precisam da vitória em cima do Vitória, né? Para se distanciar, aproveitando que o jogo é na Ilha do Retiro, aproveitar o apoio da torcida. Acredito que o ataque do Vitória e o meio do Vitória possam sair bem, talvez os laterais aí, o Raul Prata e o outro eu não sei se vai ser o Cláudio Wink, eu não sei. Cláudio Wink. Bom, vamos para a próxima partida aqui que eu acho que os cartoleiros vão apostar em peso aqui no ataque do Palmeiras. Jogando na Arena Palmeiras. A equipe do Filipão se impõe, né? Sabemos que eles pressionam mesmo. Sem dó, qualquer tipo de adversário que vá lá. Seja ele da parte de cima da tabela, da parte de baixo. E o Fluminense, como tá ali, cravado ali no meio, né? Em décimo, é um time intermediário ali, um time mais ou menos, embora esteja na semifinal da Sul-Americana, o time do Fluminense é um time mediano, né? Ele é um time mediano que às vezes faz umas boas exibições, às vezes faz exibições horripilantes, como contra o Flamengo, que perdeu de 3-0. Bom, mas pelo lado do Palmeiras, qualquer atacante ali seria uma boa, principalmente o Dudu e o William, e parece que o Borja também vai para jogo, né? O Daverson está suspenso. Bruno Henrique no meio pode ser uma boa também, ele sempre joga muito bem dentro da Arena Palmeiras, sempre faz 1 ou 2 golzinhos. E pelo lado do Fluminense, eu apostei no goleiro, pode ser o Ayrton Lucas numa boa também, o Richard. Os de sempre, né? Talvez o Everaldo, mas no ataque eu não apostaria muito não. Mas na parte defensiva, aí, talvez o goleiro, talvez o Digão, Ayrton Lucas, o Richard, possam ser boas aí para chobadas de bola, o goleiro para várias defesas difíceis, né? Chapecoense e Botafogo. O Chapecoense precisa do resultado aí contra o Botafogo, podemos ver que é o 17º, é o primeiro ali da zona de rebaixamento, né? Precisa da vitória contra o Botafogo. Então Dofo, Leandro Pereira podem ser boas opções. A parte ofensiva do Chapecoense é indicada contra o Botafogo. Já pelo Botafogo, Gatito Fernandes, pelas defesas difíceis, né? Talvez o Igor Rabelo, pelas roubadas de bola. E Matheus Fernandes, no meio, foi o que eu escalei aí minha aposta. Já que, se eu não me engano, o Lindoso não vai para o jogo, então eu acho que o Matheus Fernandes vai ter que apoiar um pouco mais. Ele tem um bom chute de fora da área, então eu acredito que o técnico do Botafogo vai pedir para ele explorar um pouco mais essas suas qualidades, né? Talvez o ataque, o Eric fez gol aí, como nós vimos na última rodada, talvez o Brenner. Talvez o ataque do Botafogo também seja uma boa aí. Flamengo e Santos. É um jogo onde o Flamengo vai bastante desfalcado, não joga Paquetá, o René, o Diego volta a campo. Então, pelo lado do Flamengo, o Flamengo precisa da vitória. Vai torcer por uma vitória do Fluminense na Arena Palmeiras e vai precisar dessa vitória contra o Santos. Acredito que a parte ofensiva do Flamengo seja uma boa. Com o Uribe, o Vitinho nós vimos que fez 13 pontos, foi muito bem na última rodada. O Uribe mais centralizado e o Vitinho aquele jogador que busca mais o jogo, né? Por isso ele sofre mais faltas, rouba mais bolas que o Uribe. Então o Uribe talvez até a melhor opção que o Vitinho, talvez a melhor opção que o Uribe, mas eu resolvi escalar o Uribe. E o Hever também, né? O Hever na parte defensiva
Mas mesmo o Heavy é mais uma aposta. Eu resolvi apostar em todos os zagueiros. Pra fugir dos prováveis, né? Que devem ser Jeromel, Cuesta, talvez algum zagueiro do Palmeiras, os laterais do Palmeiras. Talvez os cartoleiros apostem muito no Palmeiras essa rodada, né? E pelo lado do Santos, a parte defensiva, o Vanderlei, o Dodô, o Vitor Ferraz, nós sabemos aí que eles sempre pontuam bem, principalmente o Dodô, né, desses três. E no ataque parece que o Gabriel volta, então o Gabriel mais indicado pelo lado do Santos. Já o São Paulo, de técnico novo, não se sabe ainda qual vai ser o ataque do São Paulo. Sabemos que o Diego Souza vai para o jogo. Pode ser uma boa opção o Diego Souza. Eu também nesse jogo apostaria mais na parte ofensiva, embora tenha colocado um zagueiro. Mas como eu já expliquei, podendo fazer algum gol de bola parada, algumas chubadas de bola também. E para fugir aí da zaga do Palmeiras, né, que provavelmente vai ser a mais escalada. E a do Inter, né. E pelo lado do Grêmio também os mesmos jogadores de sempre, né. Pedro Jeromel, uma boa. O Alisson, se for pro jogo, pode ser uma boa. O Everton é uma excelente opção também pelo lado do Grêmio. O Jael, que é um jogador de porte físico avantajado, né? Ele pode fazer um gol de cabeça, ele é exímio cabeceador, trombador, né? Às vezes arruma algumas faltas ali pro Grêmio. E no último jogo da rodada, aqui, quinta-feira às 21 horas no Beira-Rio, Internacional e América Mineiro. Pelo lado do Internacional, nós sabemos aí que pode ser o Lomba, o Vitor Cuesta, o outro zagueiro eu ainda não sei qual vai ser. Talvez o Iago na lateral, mas é mais pela parte ofensiva do Internacional. Eu não coloquei nem o Nico Lopes, nem o Damião, nem o D'Alessandro, nem o Patrick, nenhum dos jogadores mais ofensivos do Internacional, sabendo que eles provavelmente vão estar aí nos mais escalados, né? Então essa rodada eu tô procurando fugir bastante dos mais escalados. E pelo lado do América Mineiro, talvez o João Ricardo aí pelas defesas difíceis. E no mais é isso pelo América Mineiro. Mas mesmo as defesas difíceis do João Ricardo, porque o ataque nós vimos que na última rodada não fez nada contra o Paraná, não fez um golzinho, se eu não me engano foi o Aylan, se eu não me engano foi o Aylan de titular e não fez boa pontuação, não fez praticamente nada, teve uma ou outra oportunidade que não conseguiu converter em gol, né? Então na parte ofensiva mesmo do América Mineiro, eu não indicaria ninguém. Talvez mesmo apenas o goleiro aí, o João Ricardo apostando nas defesas difíceis, né? Bom, galera, essa foi a análise dessa rodada. O meu time ele está dessa forma aqui, bastante diferente do que eu acredito que vai ser todo mundo nessa rodada, né? Eu acredito que ninguém vai apostar aí num Alex Santana, por exemplo, do Paraná, acho difícil. Então, o Andrei do Vasco, acho difícil aparecerem aí entre os mais escalados. Então, galera, esse foi o vídeo aí com as dicas para essa 34ª rodada, que já começa amanhã, né? Então eu vou desejar aqui boa sorte para todos e vamos lá, rumo a mais de 100 pontos, né? Rumo à metade. Falou, galera. Um abraço para todos. Boa sorte, hein?